O vídeo sobre o uso do peão 16 na linha 350 da Royal Enfield foi um verdadeiro sucesso. Lá eu fiz um review completo sobre o peão 16 da DeOrion Custom e mostrei como o uso desse peão pode aumentar a vida útil do motor J350, diminuindo o RPM, velocidade de cruzeiro, já que também diminui a velocidade de pistão, trazendo inúmeros benefícios. E nesse vídeo aqui vou tirar todas as dúvidas que surgiram nos comentários sobre essa troca. Rodamos mais de 900 km com a relação alongada, o que inclui mais de 300 km rodados na Castelo Branco, uma das rodovias mais rápidas do Brasil, que possui o limite de 120 km por hora. Então, bora assistir esse vídeo que está sensacional. Olha lá, galera, eu tô falando pra vocês, ó. Lá, pra quem diz que a Royal anda menos que CG, cara, olha aí, ó. Vocês viram que não, né, cara? Fala pessoal, Motos e tal. No vídeo sobre a troca do peão original de 15 dentes pelo peão de 16 dentes DeOrion Custom, destaquei que a troca do peão ocorreu pelas nossas necessidades de se rodar em algumas estradas, como por exemplo a Castelo Branco, onde o limite é de 120 km por hora, onde picos de 125 ou 130 km por hora são extremamente necessários. Quando a Meteor 350 chegou no Brasil, ela era limitada a 120 km por hora reais, mas após a liberação do limite de velocidade, apesar de alcançar acima de 130 km por hora, pudemos ver que a quinta marcha não estava preparada para isso, fazendo o motor trabalhar no headline, ou seja, na faixa vermelha quando atingia os seus 125 km por hora para cima. Desse modo, a solução que encontrei foi substituir o peão de 15 dentes pelo peão de 16 dentes, assim sendo possível manter 125 km por hora por longos períodos sem judiar do motor, podendo até mesmo chegar aos 130 km por hora sem que o motor atinja a faixa vermelha de rotação, o que no final garante a maior vida útil do motor. Mas todos esses detalhes estão explicados no vídeo aí na tela para vocês, com demonstrações práticas comparando as mudanças no RPM do motor de acordo com a velocidade, demonstrando até mesmo o som antes e depois do peão 16. Então se você não assistiu aquele vídeo, você precisa assistir. Mas chegou a hora de tirar todas as dúvidas que ficaram sobre o peão 16. Então vamos lá. Muitos perguntaram se houve perda de torque com o peão 16, mesmo eu tendo afirmado que não. Mas eu entendo, isso se deve ao pessoal estar acostumado com os motores japoneses de alta rotação, que possuem uma curva de torque crescente perfeitamente alinhada com a rotação do motor, tendo inclusive um estreito pico de torque. Repare nesse gráfico que peguei para vocês, uma curva de torque e potência do motor 300R importado da Honda. Com essa curva de torque característica de um motor mais girador, alterar o RPM de cruzeiro cria uma grande diferença na entrega de torque. Mas, se olharmos para o motor J350 da Royal, que foca no torque em baixas rotações, que nesse gráfico é representada pela linha azul, temos uma curva de torque bem estável, uma mesa. Repare que o torque está disponível desde as baixas rotações, e a partir dos 5.000 RPM o torque começa a cair. Então, usar um peão 16 trabalhando em torno de 400 RPM a menos nesse motor não fará você sentir perda de torque. Pelo contrário, graças à grande presença de torque e consequentemente potência em rotações baixas, alongar a relação cria a sensação de uma moto mais forte desde a primeira marcha. O comportamento do motor é tão interessante que se assemelha aos gráficos de motores elétricos. Inclusive, em velocidade de cruzeiro, há um melhor aproveitamento da faixa de potência do motor, onde com o peão 15 a 120 km por hora o motor estava em seu pico de potência, perdendo potência acima dos 120 km por hora, mas com o peão 16 o motor atingirá o pico de potência em torno dos 127 km por hora. Então é interessante ver que em alguns momentos o peão 16 até faz com que o motor tenha um rendimento melhor, um enchimento melhor para aquela velocidade. Isso aí é muito interessante e na prática, na estrada, você sente muito isso. A próxima dúvida que achei interessante trazer para vocês é se isso pode diminuir a vida útil do motor pela maior carga em uma rotação menor. E a resposta é não. Nós iremos trazer o benefício de uma menor rotação para uma mesma velocidade da moto usando o peão 16, o que faz com que precisemos de uma maior abertura de borboleta, maior abertura do acelerador, o que diminui as perdas por bombeamento na admissão, fazendo o motor trabalhar mais livre, com maior eficiência e menor consumo de combustível. A carga aplicada em um motor nunca foi um problema, vide os caminhões que trabalham com alta carga e baixa rotação e duram milhares de quilômetros.
Com o peão 16 estaremos diminuindo a rotação de trabalho do motor em velocidade de cruzeiro, diminuindo o aquecimento e também a velocidade do pistão, diminuindo o desgaste dos anéis. E o velocímetro? O peão 16 altera a precisão da velocidade no painel? Não, as Royal 350 fazem a leitura da velocidade pela roda dianteira, então não importa a relação final, a marcação sempre será precisa. E falando em Royal Enfield, você já sabe, se seu painel estiver marcando 120 km por hora, saiba que uma CG ao seu lado estará marcando 134 km por hora. Eu já provei isso e agora a coisa vai ficar mais complicada. Falando em CG, eu tive a chance de encontrar com uma CG na Castelo Branco. Eu estava de boa quando surge alguém em uma CG cortando a frente de um carro que precisou segurar no freio. Por fim, podemos ouvir o motor da CG gritando a 110 km por hora. Enquanto meu motor estava a 5.250 RPM, todo sereno. Mas a situação fica mais interessante. Ela começa a ultrapassar um caminhão. Eu também saio para ultrapassar com a Classic 350 e a Ana atrás de mim com a Meteor 350. Mas então a subida aparece. A CG começa a perder velocidade e nós tiramos a mão para não engolir a CG. Por fim, a CG não suporta e o caminhão começa a ganhar velocidade. Nós tiramos a mão e a CG retorna para trás do caminhão. Então basta acelerar nossas Royal Enfield na subida e a ultrapassagem ocorre com sucesso. Sem motor gritando, sem ter que carenar, em motos robustas de 200 kg, extremamente confortáveis com alforjes cheios, sem falar das mochilas. Então, aqui, é vergonhoso esse pessoal que ainda acredita nesses painéis de Hondas de baixa cilindrada e ainda vem querer criticar as nossas motos sem motivo nenhum. Aposto que esse pessoal nem sabe o que é pegar a estrada, acha que puxadas entre quarteirões o definem como motociclistas. Mas fiquem tranquilos, essa cena com a CG vai ser um motivo de debate bem detalhado em um vídeo que sairá em breve no canal. E adivinhe, esse vídeo aí foi gravado na Castelo Branco com o peão 16 e já estava disponível no canal secundário Rotas e Tal, o meu canal de viagem. Então segue lá o canal secundário para não perder nada disso. Próxima pergunta: como eu retirei o limitador de velocidade de 120 km por hora? Essa pergunta ocorre em inúmeros vídeos, não só no vídeo do pinhão. Pessoal, eu não retirei o limitador de velocidade, isso foi uma atualização da ECU por um remap oficial a partir da metade de 2023 em toda a linha 350. Então se sua Meteor 350 for de 2023 para trás e você suspeita que ela tem o limitador, você deve entrar em contato com uma concessionária Royal, informar o número do chassi e verificar se sua moto possui ou não o limitador. E se possui, você pode retirar esse limitador através de um remap gratuito. E aqui vai mais um comentário meu aqui em cima de outro comentário que diz que os engenheiros estudam anos para criar a moto perfeita e vai um cara querer trocar o pinhão e falar disso no YouTube, né? Pois bem, a Meteor no mundo inteiro possui o limitador de 120 km por hora, que é o limite que a Royal considerou seguro para o motor J trabalhar. Só que qual que é o problema? A moto chegou aqui no Brasil, houve reclamação a respeito do top speed e eles simplesmente retiraram o limitador sem se preocupar com o motor trabalhando acima do que é permitido, acima da segurança. Então eu realmente acho triste o seu pensamento de querer defender a moto como vem original. E outra coisa, cara, nós estamos em um mundo custom, nós estamos em motos cruiser e o que mais tem nesse mundo é customização. Então, você tem certeza que tá com a moto certa, que tá olhando pro mundo certo? Próxima pergunta: quero diminuir ainda mais o RPM na estrada. Posso usar um pinhão 17? Não, não pode, pois simplesmente não cabe um pinhão 17 no motor J. Nesse caso, para conseguir o resultado semelhante a um pinhão 17, você deve utilizar um pinhão 16 e substituir a coroa original de 42 dentes por uma coroa de 40 dentes, alcançando uma relação mais longa. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um kit completo com a relação pinhão 16 com coroa 40 e também apenas o link da coroa caso você já tenha o pinhão 16. Próxima pergunta: qual melhor? Um pinhão 16 com a coroa 42 dentes original ou uma coroa 40 com o pinhão 15 original? Pessoal, eu afirmo para vocês que o pinhão 16 é a melhor escolha ao invés de substituir a coroa 42 pela 40, mantendo o pinhão original de 15 dentes. Pois ao substituir a coroa você tem uma redução de apenas 300 RPM ao invés dos 400 RPM com o pinhão 16, além de precisar usar mais do recurso disponível para esticar a corrente. E sim, eu estou testando as duas opções e afirmo para vocês que o pinhão 16 é a melhor escolha. Próxima pergunta:
Quantos quilômetros dura o Pião 16 de Oron Custom? Tenho orgulho de dizer que eu ainda não sei, pois tenho testemunho de quem rodou mais de 50 mil quilômetros e o Pião ainda está como novo. Para quem assistiu o vídeo principal, viu detalhes sobre o Pião, seu aço 1045, seu processo de têmpera e como ele é mais robusto que o Pião original. Mantenha a relação sobre boa limpeza e lubrificação e você não terá problemas. Inclusive vou deixar aí na descrição minhas recomendações de lubrificantes para a corrente. Próxima pergunta, preciso trocar a corrente original da minha moto? Não, o Pião 16 é totalmente compatível com a sua corrente original. Se você manteve um bom cuidado da sua corrente, pode utilizar a corrente original. O que me faz pensar na próxima pergunta. A troca do pião é fácil? Posso fazer em casa? Pessoal, essa pergunta é complicada. Para realizar a troca do pião, você precisa ter uma noção básica em mecânica e também saber como fazer o alinhamento do eixo da roda traseira, que é bem chatinho na linha 350, pois as réguas de alinhamento da roda não são tão confiáveis, sendo necessário fazer o alinhamento pelo furo de centro do eixo, algo simples e corriqueiro para um mecânico competente. Aqui uma dica para vocês, com a moto no cavalete, em neutro e corrente lubrificada, ao girar a roda com a mão, ela deve estar livre e não pesada. Olha o vídeo da Meteor como exemplo, ao girar com a mão a roda não para seco. E atenção, pois corrente de moto não é brincadeira e não aceita desaforo. Nunca gire a roda com a mão na corrente, pois pode ser perigoso. Além disso, tenha certeza de que sabe o que está fazendo antes de mexer com partes mecânicas na moto, pois é sobre sua segurança que estamos falando. Ah, e claro, a porca de fixação do pião deve ser corretamente torqueada e travada. Mas e aí, o Pião 16 aumenta a velocidade final? Não. Tanto com o Pião original 15 quanto o Pião 16, a velocidade final será de 135 a no máximo 140 km por hora com muita dificuldade. A diferença é que ao invés de forçar o motor acima dos 125 km por hora, o motor poderá atingir os 130 km por hora sem atingir a faixa vermelha de giro, que, como foi explicado no vídeo review sobre o Pião 16, aumenta a vida útil do motor. A velocidade final das 350 está relacionada ao arrasto aerodinâmico versus a potência do motor. Para ganhar mais final, só aumentando a potência. Se você quer ganhar aí 1 ou 1,5 cavalo, recomendo o sistema de escape full ou pelo menos um cat delete com silenciador menos restritivos. Vou deixar alguns links aí, umas opções na descrição de sistemas que eu uso ou recomendo. Eu recomendo o uso do Pião 16 para a cidade. Apesar do meu foco em estradas, eu vou repetir o que disse no vídeo anterior. Ao trocar o pião e sair para testar, rodei um quarteirão e já falei, essa configuração deveria ser original. Seja piloto solo ou com garupa, o Pião 16 é superior ao Pião 15, pois diferente de um motor girador na qual a maioria das pessoas estão acostumadas, o motor J não muda seu comportamento, seja com piloto, com garupa ou alforjes carregados. Quem tem as 350 já notaram como a performance é a mesma com peso ou sem peso. Inclusive, muitos esquecem que estamos falando de um motor com virabrequim propositalmente pesado, com peso agregado ao volante, que serve como um acumulador de energia entre os pulsos do motor, e como foi demonstrado no vídeo review sobre o Pião 16, não altera em nada as arrancadas. Agora, uma das perguntas mais complicadas, a troca do Pião 16 afeta a garantia? Pessoal, isso vai de concessionária para concessionária. Tem concessionária, seja Royal ou Honda, que anula a garantia pela troca de um escapamento. Tem concessionária que tolera a troca do pinhão. Tem gente que troca e nem liga para isso, deixa Deus dará, segue fazendo as revisões e não dá em nada. Sinceramente, leiam os termos de garantia no manual, se informe com a sua concessionária de confiança e veja o que se encaixa melhor para você. Algumas concessionárias não aceitam que mude a marca do óleo, então eu não tenho uma resposta precisa para essa pergunta. Se eu aumentar o pinhão da Himalayan, Super Meteor, Interceptor, entre outras Royal, teria um resultado semelhante? Sim, terá um resultado bem semelhante. Quem substitui o pinhão original por um maior nessas motos gostaram muito. Inclusive, a linha 650 aceita relações bem maiores, mas por enquanto não consigo trazer um review para vocês. Mesmo assim, caso tenham interesse, o link estará aí na descrição. Então é isso. Para quem quiser mais informações sobre o Pião 16, saiba que o canal secundário é uma boa opção, pois lá o foco é motovlog, onde vocês podem ver a Meteor Classic em ação. Espero que tenham gostado, deixe seu comentário e like para ajudar o canal. Considere apoiar o canal se tornando membro a partir de R$ 2,99 por mês ou através do Apoie-se com o link aí na descrição. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!